Fala galera, fim de papo, tudo bem com vocês? Mais um pós-rodada chegando, iniciando o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Corinthians empata mais uma contra o Atlético Goianiense, perde pontos importantes na briga pela Libertadores, mas consegue até o momento se manter ali no G6, né? Palmeiras perde o clássico pro Flamengo numa partida estranha, né? Um Palmeiras que começou muito bem, mas que terminou muito mal. E um São Paulo que não vence, se mantém na beira do Z4, e eu vou te contar os detalhes desses três jogos. Vem comigo! Muito bem, turma, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Antes de qualquer coisa, pessoal, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta os vídeos, visite as nossas playlists, visite a nossa página no Instagram. Teve o GP de Monza, rapaz do céu, para você que é fã de automobilismo, que corrida espetacular, vitória de Daniel Ricciardo. Mais uma vez, Hamilton e Verstappen proporcionando aí fortes emoções, né? O Hamilton realmente escapou da morte graças ao ralo, essa coisa tão feia que deixa o carro tão feio, mas que inevitavelmente salvou a vida de Lewis Hamilton ontem após o acidente com o Verstappen, né? O carro do Verstappen passando por cima praticamente do carro, se não tivesse o ralo, fatalmente passaria por cima da cabeça do Hamilton. E, enfim, graças a Deus nada aconteceu. Tá bem para que a gente possa... Depois ele fez uma postagem, né, dizendo que só sentiu dor de cabeça porque teve impacto ainda, mas tá tudo certo, né? Mas, enfim, dá uma visitada lá nos nossos destaques que já tem a playlist do GP de Monza lançado, tá bom? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos falar de futebol. O primeiro a entrar em campo ontem, o primeiro paulista foi o Corinthians contra a equipe do Atlético Goianiense. Um jogo chato, um futebol chato no primeiro tempo, com pouquíssimas emoções. O Corinthians que fez praticamente o Fernando Miguel trabalhar uma, duas vezes. O Atlético Goianiense também chegou, mas com pouca efetividade, com poucos chutes ao gol. Um futebol picado. O futebol brasileiro, no geral, ele é muito chato, né, gente? Se você pega, por exemplo, eu tava até falando com a minha esposa, mas se você pega, por exemplo, um futebol europeu, onde você tem um Manchester United e um Newcastle, que a gente teve no sábado, com a presença do Cristiano Ronaldo, às vezes tem tudo para não ser um jogo legal, é verdade. Mas você tem a presença do Cristiano Ronaldo e numa jogada, num lance, o jogo ele vira espetacular. Porque acontece coisas que prendem sua atenção e que você fala, pô, que legal, cara. É por isso que o futebol é interessante. E no futebol brasileiro, juiz parando o jogo para poder descansar, faltinha besta, são lances que você olha, né, já sabe o que vai acontecer ali na frente e você pode tirar o olho da tela porque vai acontecer isso. Por exemplo, se um zagueiro pega a bola de costas pro campo de ataque, tem um marcador nas costas dele, ele tá de frente pro gol dele, tá? Se ele perder a bola, o cara vai fatalmente fazer o gol. O que vai acontecer? Ele vai cair, juiz vai dar a falta, né? Agora, a pergunta que eu sempre faço, se esse lance no campo de ataque ele vai dar pênalti? Não, óbvio que não. Mas enfim, parece que são protocolos que os juízes seguem para poder, né, fazer que as coisas não saiam do normal, né? Que o normal é isso, é ser chato, né? Mas enfim, o Corinthians foi lá, empatou, com bastante desfalques, é verdade, não teve o Renato Augusto. Ontem seria um jogo que, na minha opinião, se o Renato Augusto entra, mudaria sim uma parte do jogo, faria com que o jogo do Corinthians fluísse mais, até porque ontem o Corinthians teve algumas peças individuais que não funcionaram. O Gustavo Silva não jogou bem, praticamente errou tudo o que tentou fazer. É um jogador que merece destaque, na minha opinião. Não tinha que sair desse time, mesmo com a entrada desses 4 grandes reforços aí do Corinthians. Mas ontem, como a gente está aqui para analisar jogo a jogo, ontem realmente o Mosquito não foi bem. E o Gabriel Pereira foi. Um cara que me surpreendeu primeiramente, porque furou a fila, né? Eu acho que foi a matéria do GEC da semana passada. Na semana passada não, semana passada, é verdade. Estou perdido no tempo.
contra o Juventude que ele entrou, né? Naturalmente, até um tempo atrás, era o Marquinhos que entrava principalmente no lugar do Gustavo Silva. Mas aí o GP, Gabriel Pereira, ele começou a entrar nessa equipe, furou a fila e jogou bem, né? É claro que quando o cara não joga bem, a gente vem aqui, fala, relata, como o Gustavo Silva, por exemplo, hoje, mas o Gabriel entrou bem, conseguiu fazer alguma jogada de linha de fundo. O problema que eu notei é que ele não tem meio que a perna direita, né? Ele é canhoto e quando depende de cruzar, de tocar com a perna direita, é um pouco, nossa, é uma dificuldade, é uma luta. Mas enfim, fez um golaço, o Corinthians recuou muito, se fechou demais, poderia ter explorado alguns ataques e teve alguns momentos que dava para você ter ido para matar o jogo, mas o Silvinho coloca Xavier, recua muito os jogadores, o Fagner também saiu machucado no intervalo, né? É importante a gente reiterar, o Fagner que vai ser reavaliado, mas preocupa, né? Porque ele já havia saído contra o Atlético Paranaense. Enfim, e o Corinthians toma um gol no finalzinho do jogo, aos 43, 44, num erro de arbitragem grotesco, mais um contra o Corinthians, né? O jogador que está impedido, que eu não me recordo o nome agora, ele tenta participar da jogada, é aquela famosa intenção de participar da jogada, e querendo ou não, o Roger Guedes que tá ali marcando o cara que faz gol, que é o Zé Roberto, ele é atrapalhado por esse salto do cara que está impedido, né? O cara salta, tira o tempo de bola do Roger Guedes não consegue chegar na marcação do Zé Roberto, e o Zé Roberto faz o gol. Gente, é a intenção de jogar. Até onde a gente conhece um pouquinho da regra, é a intenção de jogar. Se o cara tem a intenção de jogar e tá na posição irregular, é impedido. Tá impedido. Ou não? Né? Se o cara tem a intenção de jogar, mesmo que ele não toque na bola, mas faz um movimento como se quisesse jogar e atrapalha um goleiro, atrapalha o marcador, ele tá atrapalhando o jogo. E tem que ser marcada a irregularidade. Não foi marcado, o Corinthians prejudicado no finalzinho da partida e ainda de quebra viu o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco, encostar no G6, ficar a 1 ponto do Timão. Tá bom? Agora sim, né? Nossa, agora que eu percebi, eu falei que o primeiro foi o Corinthians, mas o Palmeiras jogou as 4, né? O Palmeiras jogou contra o Flamengo, mas vamos falar agora da torcida palmeirense. Calma que a gente vai falar. Pois é, gente, o Palmeiras enfrentou a equipe do Flamengo no Allianz Parque, um jogo com muita expectativa. Poderia ter tido mais expectativas porque o Flamengo encontrava-se com alguns desfalques, né? Bruno Henrique não jogou, o Gabriel não jogou, sentindo desconforto. Imagina se o Davi Luiz já tivesse à disposição para jogar, como ia ser legal, né? Mas enfim, bom gente, o jogo começou da seguinte forma, o Palmeiras começou muito bem, mais um golaço desse garoto Wesley. Esse garoto Wesley, ele tem alguns lampejos interessantes, né? Ele faz alguns gols bonitos, né? E aí, ele faz o gol ali por volta dos 15 minutos, e um golaço. Ele já tinha feito, se eu não me engano, pessoal, vocês me ajudem aí, contra a Chapecoense no primeiro turno também no Allianz Parque, um golaço que ele limpa, deixa o marcador no chão, bate no canto, faz o gol. E ontem foi mais um gol desse. Mais um golaço, ele domina, passa a perna por cima da bola, traz para dentro e chuta no canto do Diego Alves. E aí, pessoal, o Palmeiras tinha tudo. O Palmeiras tinha tudo para jogar de uma maneira confortável, né? Marcando forte, explorando contra-ataques. Claro, eu posso dizer para vocês que é até burrice você recuar para explorar contra-ataque contra o Flamengo. O Flamengo é uma equipe que, se você recua e você chama para o seu campo de defesa, né? É muito arriscado. Yuri, mas se o Palmeiras continuasse em cima, poderia acontecer de tomar um contra-ataque. Também, né? A equipe do Flamengo é uma equipe que eu acho que ela é a única, ou uma das únicas equipes, junto com o Atlético Mineiro, pessoal, no futebol brasileiro atual, que tem recursos para uma partida. Sabe jogar contra equipes fechadas, sabe jogar contra equipes que vêm para cima e sabe explorar contra-ataque. Então é uma equipe que tem esses recursos e de qualquer forma que você tente enfrentar a equipe do Flamengo, você vai encontrar muitas dificuldades. É muito difícil. Então você às vezes tem que contar com a sorte de fazer um gol, de surgir um outro,
né? A equipe do Flamengo, desde a época do Jorge Jesus, é uma equipe que mesmo se sai atrás do resultado, não se abala. E naturalmente vai fluir no jogo a cada minuto que passar, e daqui a pouco tá lá, empatando, daqui a pouco tá lá, virando. Então é uma equipe muito segura, realmente muito segura, objetiva dentro da partida. Enfim, aquilo que eu tava falando, o Palmeiras nem conseguiu se alegrar, porque 2 minutos depois toma o gol do Michael de cabeça. Um time que toma gol para um cara de 1,57 m de cabeça, sozinho, é coisa de louco. E aí prova mais do que nunca do que a gente está falando, do recurso do Flamengo. Você tem um Everton Ribeiro que é canhoto, cruza com a qualidade que cruzou com a perna direita, que teoricamente não é a perna boa, aí é aquilo que a gente tava também falando do Gabriel Pereira. E o Michael, 1,5 m, fazer gol de cabeça, é recurso, gente. É equipe que tem recurso. Se você pega um cara que não tá confiante, como o Everton Ribeiro, ele tenta puxar para a perna esquerda, perde tempo, e aí provavelmente daria tempo da marcação chegar no Michael, e ele tentaria o cruzamento. Se você pega o Michael, que tá com muita confiança também, ele não ia tentar de cabeça, porque não é a dele. Ele ia tentar dominar, aí daria tempo da marcação chegar, e tudo aquilo. Então você pega uma equipe técnica e com muita confiança de explorar recursos, mesmo que não esteja ali na zona de conforto, né? Mas enfim. E aí no segundo tempo o Pedro vai lá, faz um belo gol de cabeça, e aí praticamente a equipe do Palmeiras não sabe o que fazer, né? Toma o gol de contra-ataque, quando já tenta uma bafa ali na segunda etapa. O Abel coloca o Luiz Adriano, e me chama uma atenção, pessoal, quero que vocês também comentem aí. O Rony, ele caiu muito de rendimento em relação ao ano passado, muito pela função que o Rony está fazendo. É muito claro que pro Dudu entrar nessa equipe do Palmeiras, o Abel sacrificou o Rony. Sacrificou o Rony ao ponto de não tirar o Rony, mas mudar ele de posição e jogar numa forma que o Rony não desempenha, gente. O Rony, definitivamente, alguém me prova que ele é centroavante? Ele não é centroavante, mas ele colocou o Rony de centroavante, tentou uma espécie de centroavante mais móvel, de muita velocidade, para poder encaixar o Dudu nessa equipe do Palmeiras, nessa equipe titular do Palmeiras. Só que aí me chama a atenção o fato do Luiz Adriano não conseguir jogar. Uma coisa é você sacrificar o Rony, né, por uma opção técnica, o Rony tá destruindo, aí você vai lá, sacrifica ele na posição, mas coloca numa outra, e ele destrói. Mas se você tem um cara de origem, que foi muito bem na temporada passada, e não utiliza esse cara de centroavante de origem, o Luiz Adriano, que tem um pivô sensacional, foi um dos melhores centroavantes da temporada passada, mas não coloca, prefere colocar o Rony de centroavante, alguma coisa tá errada. É óbvio, o Luiz Adriano parou de jogar, ele definitivamente não tá conseguindo repetir os bons desempenhos que teve na temporada passada. Mas eu não abriria a mão de um centroavante para poder colocar o Rony. Ou você tira o Rony da equipe, ou você sacrifica um Rafael Veiga, um próprio Wesley para poder colocá-lo, né? Mas enfim, eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso? Que nesse momento o Rony, por não estar bem, merece um banco. E aí você tenta optar, colocar um Luiz Adriano, fazer o simples, né? Cada um na sua posição, né? O Dudu que voltou a jogar bem, é verdade, nessa equipe do Palmeiras, mas é inevitável. Por conta da entrada do Dudu, algumas peças que estavam funcionando, o Luiz Adriano é verdade, já vem de tempo, mas algumas peças, por exemplo, se sacrificaram. Gustavo Scarpa e Rony são esses jogadores que vinham muito bem antes da chegada do Dudu e que agora não estão conseguindo desempenhar. Mas deixa aí sua opinião. O Palmeiras se mantém na vice-liderança do campeonato, mas agora a 7 pontos, né, do líder Atlético Mineiro, que venceu o Fortaleza, fica realmente complicado. Bom, pessoal, para fechar nosso compilado, o São Paulo perdeu mais uma. Um São Paulo que... Primeiro que Fluminense e São Paulo é sempre um jogo muito interessante, né? Quando jogam os dois, eu gosto de assistir. É um jogo que normalmente é bem movimentado, tem esse placar clássico aí de 2-1, mas foi interessante. Mas enfim, gente, o São Paulo não jogou bem, o Crespo utilizou a formação de 3-5-2. Muita expectativa em cima de como que ia ser a postura da equipe com a ausência do Daniel Alves, um cara que é líder, querendo ou não. Verdade que não vinha bem,
Mas, enfim, o São Paulo tinha alguns desfalques, né? O Orejuela não pôde jogar, o Igor Vinícius não pôde jogar. E aí, num 3-5-2, você tem os alas. E aí o Crespo utilizou o Reinaldo na ala esquerda e o Galeano na ala direita. Jogando com 2 atacantes, o Luciano voltando à equipe titular, o Pablo que não tocou na bola, né? Muito mal a partida do Pablo. Para os defensores, que não é o meu caso, tá? Mas não dá, gente. O Pablo tá muito mal e você vê que é coisa da confiança mesmo, né? Quando o cara tem a confiança abalada, putz, cara, tudo que ele tenta ou tudo que ele não tenta não vai dar certo, né? O Pablo, você vê muitos momentos do jogo, a impressão que dá pra gente que tá assistindo de fora é que o Pablo muitas das vezes foge da partida, foge do jogo. Se você pega um companheiro que pega a bola e tá na condição de tocar pra ele, e ele tá em condição de receber essa bola, ele vem pra trás do zagueiro, né? A bola queima no pé, a bola foge, e cara, muito mal. O Crespo percebeu isso no intervalo, dava até pra perceber antes, mas percebeu, aí coloca o Vitor Bueno que teve uma chance claríssima de fazer o gol de empate já no final da partida, acabou perdendo. E o Fluminense, né, gente? O Fluminense que engata a terceira vitória no comando do Marcão. O Marcão que é um cara que tá lá há muito tempo. E normalmente quando pega essa equipe do Fluminense para treinar, é um cara que vai bem. É um cara que tem mostrado uma boa qualidade aí como treinador, interino, substituto, enfim. O Fluminense afirmou que segue com ele até o final da temporada, mas a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Daqui a pouco tem um treinador consagrado, de nome, de peso aí no mercado, o Fluminense consegue convencer e o cara vem pro Fluminense. Então, enfim, não dá pra gente cravar nada, né? Principalmente o que a diretoria fala em relação a treinadores. Mas enfim, gente, foi uma equipe muito, muito segura, a equipe do Fluminense, abriu o placar com o Nino. Logo depois, em mais um pênalti, contra o Juventude também, a equipe do São Paulo se segurou no empate graças a um pênalti. E ontem, mesma coisa, o Luciano ia fazer um gol, claro, na minha opinião, para expulsão do Nino, tá? Porque ali, gente, ali não tem jeito, era o último homem e o Luciano ia fazer o gol, claramente ia fazer o gol. Expulsão, gente, chance clara de gol, o último homem, o juiz vai lá, só dá amarelo. O meu cartola agradeceu, só isso que eu posso dizer. Um gol do Nino, mesmo tomando amarelo, né? Mas se ele faz o gol, toma amarelo e é expulso, não ia valer de nada. Mas realmente valeu aí o gol do São Paulo. E aí depois, num belo passe do Fred, num bom contra-ataque, o garoto Luiz Henrique acabou fazendo o gol do desempate, né? Como a gente falou no começo do vídeo, o Fluminense tá bem na tabela, tá um pontinho do G6. Enfrenta agora o Cuiabá lá na Arena Pantanal. É um jogo de confronto direto, hein, gente? Ontem eu tava olhando a tabela, o Cuiabá, até antes do jogo de Fluminense e São Paulo, o Cuiabá tava em sétimo. Então, olha, é bater palma pra campanha do Cuiabá. Eu não esperava, já falei isso pra vocês, e eu quero dar uma olhada nesse confronto aí entre Cuiabá e Fluminense. Vai ser um confronto obscuro, né? Vai ser ofuscado com certeza, mas é um jogo interessante, briga pelo G6. Já o São Paulo enfrenta a equipe do Atlético Goianiense no Morumbi, se eu não me engano no sábado, né, produção? Se eu não me engano, num sábado, confronto difícil para a equipe de São Paulo. A equipe de São Paulo que, dependendo das combinações do resultado na próxima rodada, pode terminar no Z4. Pois é, gente. O São Paulo está pagando pelo péssimo início de Campeonato Brasileiro. Era para estar numa situação muito mais confortável, pelo menos no meio de tabela. Mas graças àquele péssimo início, tá aí na beira do Z4. Tá bom? Comenta aí, torcedor corintiano, palmeirense e São Paulino, o que vocês acharam do desempenho? A projeção para essa semana. Essa semana tem Copa do Brasil pro torcedor santista, Atlético Paranaense, tem também pro torcedor palmeirense. Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Repito, siga a nossa página no Instagram, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque quando publicar, vai aparecer a notificação para você, tá bom? Pessoal, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, paz no coração, muito trabalho, fé, positividade. Tamo junto.